Pamela Domingues, sempre ela está aprendendo com a chefe de cozinha Bianca Folla truques e técnicas para facilitar o nosso dia a dia e deixar as receitas ainda mais saborosas. Agora, a gente vai conhecer essas dicas no quadro, não é mesmo, Pamela? Você fala o nome do quadro? Beabá da cozinha, Rê. Que tal aproveitar que hoje é feriado e aprender novas técnicas? O legal desse quadro é que ajuda você, que já sabe cozinhar, a cozinhar ainda melhor. E quem não sabe, vai aprender o beabá. E o episódio de hoje é um episódio tão gostoso porque é sobre arroz. Ai, que legal. Então vamos acompanhar juntas. Vamos! Seja bem-vindo à cozinha da minha casa. Esse é o Beabá da Cozinha, o quadro que ajuda quem sabe e quem não sabe cozinhar a se aprimorar. Nossa professora Bianca já está aqui. Olá. Tudo bom, Bianca? Seja bem-vinda. Obrigada. E hoje nós vamos falar sobre arroz. Isso, arroz. E o interessante é que há vários tipos de arrozes, mas há também um único tipo. Que se transforma em 3. Olha só. Vamos começar falando sobre ele, então? Vamos sim. Aqui a gente tem nas 3 primeiras cumbuquinhas o arroz agulhinha, conhecido da nossa culinária. O do dia a dia, o do né? dia a dia. O que é importante saber? Esse aqui, ele é o arroz integral, tem a casquinha, como ele é colhido lá no arrozal. Perfeito. Tá? Esse arroz cozido e depois retirado a casca, se transforma no arroz parboilizado. Então, peraí. Esse arroz Ilizado. ele já foi pré-cozido? Ele já foi pré-cozido. Por isso que ele fica mais soltinho quando Por isso eu que ele é faço? mais fácil de fazer. Então, o arroz integral tá com a casca, o parboilizado foi cozido e depois foi retirado a casca. E o arroz agulhinha que nós conhecemos branco é o arroz integral polido. Perfeito. Então, ele é totalmente retirado a casca dele. Então, aqui é um mesmo arroz em Isso. pontos, né? Em texturas diferentes. Aqui a gente tem um arroz muito utilizado na culinária italiana, que é o arbóreo. É aquele do risoto. É o do risoto. Ele é mais arredondado que o agulhinha. Ele parece uma bolinha, tá? Então ele tem mais amido e é por isso que a gente consegue fazer risoto com ele facilmente. A gente vai mexendo e ele vai soltando esse amido, então é uma característica dele. Por isso que ele fica mais cremoso. Isso. O arroz negro, que também tem sido muito utilizado nas culinárias integral, pessoas que querem comer mais fibra, porque ele tem bastante fibra. E é muito saboroso E esse é arroz. muito saboroso. O arroz vermelho, que ele chama vermelho por conta da coloração que ele tem, Ele também é mais queimadinho, cheio né? de fibra também. E aqui, Pamela, a gente tem o arroz da culinária oriental, da culinária japonesa, o momiji. Ele também é mais arredondado e também cheio de amido. Por isso que ele fica mais empapado Exatamente. esse arroz. E aqui, por último, a gente tem o arroz jasmine, que é característico da culinária tailandesa. E ele tem um aroma, ele é aromático. A gente brinca que ele é um arroz aromático. Bem perfumado. Nossa primeira missão hoje é aprender a fazer um arroz. Aquele arroz do dia a dia que eu sei que você é de casa já sabe fazer. Isso. Mas talvez você faça com alguns passos que não são necessários. Exato. Vamos começar com a pergunta mais clássica de todas. É preciso ou não lavar o arroz? Hoje em dia, nós não precisamos lavar o arroz. A única ressalva que a gente faz é que se você tiver o costume e quiser lavar o arroz, que você espere ele secar para ele ser feito. Por quê? Porque eu preciso dele seco para absorver a água, para ele ficar soltinho. Então eu vou ter o arroz seco, refogadinho com alho e eu vou colocar água quente, que é pra gente ter o melhor resultado com o arroz branco. Então isso já esbarra na minha segunda pergunta, que era como eu faço um arroz soltinho. Então talvez o meu arroz esteja empapando justamente porque eu lavo e não seco. Isso, se você for lavar, deixa ele escorrendo numa peneira quietinho, 1 hora, 2 horas. Acorda, lava o arroz e deixa pra fazer na hora do almoço. E tem alguma outra dica para não empapar o arroz, para ele ficar bem soltinho? Água quente para colocar na panela na hora que estiver refogando com alho. E eu acho que de todos os arrozes que estão aqui, o que mais assusta a dona de casa é o risoto. Muita gente pensa que risoto é algo muito, mas muito difícil de fazer, quase impossível, e acaba não experimentando esse arroz.
e a Bianca vai ensinar pra gente que é possível sim e não é tão complicado. Hoje nós vamos desmistificar. Não tem caldo? Faça o seu risoto com água, não tem problema. Você tem que fazer uma base gostosa no começo, um alho poró, uma cebola para trazer sabor, mas faça, teste. E também outra coisa, risoto tem que ser sempre finalizado com um pouquinho de manteiga ou azeite, tem que ter uma gordura e queijo ralado também. Então, se a gente está falando de risoto, a gente está falando de finalização com uma gordura, que no caso nós vamos usar manteiga e queijo ralado. Então, bora colocar a mão na massa. Vamos começar com o nosso refogadinho para o arroz. E tem uma proporção certa de grãos e de água? Para o arroz branco polido, a gente usa a proporção de 1:2. Então, se eu for fazer 1 xícara de arroz, eu vou usar 2 xícaras de água. E o alho, que é o casamento perfeito, né? Ah, com certeza. Então, a gente está refogando com um pouquinho de azeite, mas pode ser óleo também. Quando a gente tiver o alho marronzinho, douradinho, a gente coloca os grãos de arroz. Pode colocar o arroz. 1 xícara de arroz, então. Isso. Se a dona de casa não mediu antes, ela pode colocar um dedinho acima dos grãos. Dona de casa sabe bem dessa proporção, o pessoal que está acostumado a cozinhar. Então a gente tem água quente lá atrás, nós vamos colocar um pouquinho de sal. E aí a gente coloca a água quente. Isso é muito legal, né? De não colocar a água fria, já colocar ela fervidinha. O resultado vai ser melhor e o tempo de cozimento também vai ser mais rápido, porque você já está colocando a água quente no grão. Então esse arroz vai ficar pronto muito mais rápido, vai né? Ficar a pronto gente mais adiantou rápido. Um passo aqui ao colocar a água fervendo. Isso. Nossa água já ferveu, pode tampar? Pode tampar, deve. E esquecer dele, né? Não mexe mais. Não mexe, abaixa o fogo médio e a gente deixa ele aí até absorver toda a água. E enquanto o nosso arroz fica pronto, vamos para o risoto. Exatamente. Refogadinho, então, do nosso risoto vai ser com cebola e alho poró. Acho que aqui já foi, não foi? Isso, tá vendo que a cebola e o alho poró já estão mais opacos? Eles sim. perderam aquele branco inicial? Então isso quer dizer que eles já estão refogados. Então vamos colocar nosso arroz. A gente pode colocar o arroz. O sal. Isso. A gente pode colocar também o açafrão ou cúrcuma, que é simplesmente para dar coloração, para o nosso arroz ficar mais bonito. Então tudo isso é opcional, né? Sim. Tradicionalmente o risoto é feito com vinho, né? Nesse momento a gente colocaria vinho branco ou em outro sabor de risoto vinho tinto, mas também não é empecilho para deixar de fazer em casa. Se a dona de casa não tiver, se a pessoa que estiver assistindo não tiver o vinho, não deixe de fazer risoto por causa disso. Vamos direto para a água ou para o caldo. E a água mesmo nós vamos usar. Essa água não tem nada, ela só tá fervidinha. Exato. Então não há empecilho aqui, né? Não, um porque a arroz base como de qualquer sabor outro. já tá no alho poró, na cebola. E o risoto é assim, a gente vai colocando água conforme o arroz pede. Então a gente coloca, mexe. Pode trazer todos os temperinhos que ficaram do lado da panela. Diferente do nosso arroz do dia a dia, que nós tampamos e abandonamos ele, o risoto precisa de uma atenção, né? Tem que ficar mexendo. Porque eu preciso que um grão encoste no outro para soltar o amido, para ele ter aquela consistência de risoto. Então eu vou colocando a água aos poucos E vou mexendo. e sempre mexendo. Tem que fortalecer o muco. Isso. E temos o nosso risoto pra lá de cremoso. Agora é tudo rápido, né? Porque se ele esfriar, ele vai Isso. ficar... A gente finalizou com a manteiga e com o queijo e a gente já pode servir. Se você quisesse colocar aqui frango, queijo,
Tomatinho cereja com O que mussarela, fosse, né? o que fosse para transformar o risoto em outro sabor. Mas fizemos com água e sem vinho. Achei legal isso, quero provar. E ó, o nosso arroz aqui, totalmente soltinho. Ficou pronto enquanto a gente fez o risoto. Ficou bonito, hein? Ficou. E a cúrcuma deu um tchan, né? Para não Uma ficar cor. muito branco, ela traz essa cor pro risoto. Parece que foi feito sem caldo? Primeira vez que eu como sem caldo. A cebola e o alho poró trazem um sabor. E daria pra incrementar ainda, né? Colocando Sim. outros ingredientes. Sim. Muito legal. Obrigada. Espero que você tenha gostado deste Beabá da Cozinha. Se você perdeu os outros, acesse o canal do YouTube do Mulheres. Lá você encontra, tá? A primeira e a segunda aula. E nós nos vemos em breve, certo? Com certeza. Até breve. Ô, Pamela, além da gente aprender, a gente se diverte, né? Com certeza, dá pra fazer hoje mesmo esse risoto com água. Deu pra Olha. acreditar nisso, Rê? Que dá pra fazer risoto sem usar vinho, fazendo com água mesmo, prático e muito gostoso, viu? Eu experimentei e atestei. Assim, falando, eu não ia acreditar, mas vendo vocês fazendo, agora eu acredito. Parabéns, viu? Testa na sua casa que você vai gostar também, Rê. Ô, Pamela, e o seu Instagram, qual que é? Meu Instagram é Pamela Domingues, te espero por lá, vou adorar. @Pamela Domingues. Isso, @Pamela Domingues. Tá bom, obrigada, meu amor. Bom feriado. Um beijo, Rê. Outro maior. Bianca Fola, nossa querida aqui, companheira, chefe de cozinha, tem um site que é achefemcasa.com.br. O Instagram da Bianca Fola é a chefe em casa, chefe com F mudo. E o telefone da Bianca Fola é 99428 3111. 11, porque aqui em São Paulo, 99428 3111. E agora a gente vai acompanhar outros bons momentos do nosso programa Mulheres.